sairmos do mesmo jeito, sairemos melhores, sairemos aperfeiçoados um pouco mais pelo Senhor essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Você crê? Dá um glória a Deus bem forte, dá também um sorriso para o irmão que está do seu lado, fale com ele, fale com esse irmão que está um pouco mais atrás, esse que está na frente. O nosso culto é exatamente para isso, é um tempo que nós temos para juntos adorarmos ao nosso Pai, mas temos esse tempo com os nossos irmãos, esse tempo de comunhão e de muita alegria para todos nós. Amém, gente? Graças a Deus. Vocês estão animados mesmo? Amém. Graças a Deus. E cadê os nossos aniversariantes? Gostaríamos de conhecer vocês que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje. Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Não importa, nós só queremos um motivo para orar por você, para celebrar a sua vida e celebrar também aquilo que o Senhor tem feito através da sua vida. Glória a Deus. Chegaram aqui todos os aniversariantes da noite? Graças a Deus. Então estenda para cá a sua mão. Vamos orar pelas nossas irmãs. Vamos orar por essa nova fase que começou agora. Amém, gente? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa nova estação que o Senhor proporciona às nossas irmãs. Obrigado por esse tempo, por essa fase que foi concluída com sucesso, Pai. E esse novo tempo de prosperidade, de avanço, de crescimento, de aceleração. Um tempo de respostas do Senhor para elas, Pai. E um tempo intenso de respostas delas para o Senhor, que elas vivam, Pai, tudo aquilo que o Senhor proporcionou e aquilo que o Senhor tem como um projeto para a vida delas, que essa fase fique cada vez mais clara, um tempo de crescimento, de aceleração, de respostas dela ao chamado e à sua vida, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida delas, pelos sonhos que elas têm, Pai, que serão realizados. Nós cremos nisso, nelas vivendo intensamente tudo aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas bem calorosa para elas. Parabéns pelo dia de vocês. Também tem direito a um presente aí da nossa igreja. Vocês são dignas disso em nome de Jesus. Nosso Verbo News está pronto. Temos muitas informações, programações importantes. Eu queria que você ficasse aí bem conectado para você não perder absolutamente nada. 31 de maio, culto de celebração, e está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é um momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Nesta quarta é o dia do visitante no Rema e você está convidado para assistir a um dia de aula da matéria As Manifestações do Espírito com a professora Gabriela França. Você que não está matriculado ou que deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir a uma aula gratuitamente no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Aproveite e traga alguém com você. É nesta quarta, às 20 horas. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Então venha com grandes expectativas e traga convidados. Agora eu tenho um convite muito especial para você. Dia 5 de junho, Teresina vai viver uma noite que vai marcar o nosso estado do Piauí. Vem aí o Festival Louvor a Jesus, uma grande noite de adoração, palavra e unidade, com a presença de grandes nomes como Aline Barros, Bruna Carla, Davi Sasser e a pastora Camila Barros.
A entrada é gratuita, mas você também pode levar 1 quilo de alimento não perecível para abençoar famílias e instituições sociais. O Festival Louvor a Jesus acontecerá na Avenida Marechal Castelo Branco, em frente ao Centro de Convenções, a partir das 19 horas. No sábado, os jovens VIPs mergulharão em uma atmosfera poderosa do mover do Espírito no Hora VIPs. Será uma noite sobrenatural e você não pode perder, então chama a galera e vem! É neste sábado, às 19 horas. Atenção, papais e mamães! O CVV está preparando uma programação super animada e divertida para as crianças. Olha só o que vem por aí! Em um mundo cheio de escolhas, nem sempre é fácil escolher o caminho certo, mas toda missão começa com um propósito. Aprender a resistir, trabalhar em equipe, confiar em Deus em cada passo. Porque se fortificar é andar com Deus, mesmo quando o caminho é difícil. Você está pronto? As inscrições para o Acamp Kids podem ser feitas no balcão de informações. Passe lá ao final do culto e garanta já a vaga do seu filho. Hoje queremos te indicar o livro Gere Expectativas, do pastor Kenneth Hagin. Agora eu quero que você pense um pouco e me diga: as suas orações estão sendo atendidas? Os seus sonhos estão se tornando realidade? Ou será que a sua esperança está desaparecendo porque você não vê nenhuma mudança? Nesse livro, você vai ser motivado a olhar além das circunstâncias. Você vai ser encorajado a não desistir, a despeito da situação em que está vivendo, pois vai aprender a viver com uma fé cheia de expectativa. Então não perca mais tempo. Faça hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Aleluia! Estamos atualizados, tudo certo? Eu só queria reforçar com vocês alguns avisos importantes. E um deles é que o nosso Acamp Kids está com as inscrições aí a todo vapor. Ao final você pode passar no balcão de informações, faça a inscrição da sua criança, do seu filho, do seu sobrinho, não sei. Você também que deseja ofertar na vida de crianças, você pode passar ao final e ofertar. Quem sabe uma inscrição ou meia inscrição, aquilo que o Senhor falar com você, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. O que nós precisamos é, como igreja, nos envolver nisso. As crianças, como o pastor Fábio Henrique sempre diz, elas não são o futuro da nossa igreja, elas são o presente. Inclusive, agora mesmo, elas estão lá em cima recebendo uma palavra. E lá no Acamp Kids, elas vão ter um tempo de lazer, um tempo de brincadeira, um tempo de diversão. E isso faz parte da fase que elas vivem, é importante para elas, mas elas serão marcadas pela palavra naqueles dias. E a gente precisa ter essa consciência de gerar isso nessas crianças. Esse envolvimento, a gente também precisa participar de alguma forma. Amém, gente? Então, ao final, você pode passar lá no balcão de informações, inclusive, pegar mais detalhes, mais informações, caso você precise. Eu quero também informar a você que amanhã nós iniciaremos do Rema uma nova matéria, as manifestações do Espírito, com a professora Gabriela França, e na quarta-feira você vai ter a oportunidade, ao dia do visitante no Rema, você vai ter a oportunidade, como um graduado, como alguém que conhece, que já recebeu dessa palavra, que passou pelo Rema, você sabe exatamente aquilo que você recebeu, e você certamente vai ter a oportunidade na quarta de trazer alguém, traga alguém que você
tem pensado sobre ela, você tem visto nela a oportunidade ou a possibilidade ou a necessidade de também passar por essa escola, você pode conduzir essa pessoa até uma sala de aula. Ela não vai poder fazer a matrícula dela agora, para esse ano, mas ela vai poder ter um gostinho daquilo que é ensinado do Rema, e ela vai poder fazer o Rema o ano que vem. Aproveita essa oportunidade, vem e traz alguém com você na quarta-feira, tá certo, gente? Vocês estão aqui? Glória a Deus. Eu também quero dizer a você que na próxima sexta-feira, dia 5, existe um evento que vai acontecer aqui em Teresina, que você precisa conhecer, você precisa estar lá. É chamado Festival Louvor a Jesus. Isso fala muito sobre o avivamento que nós temos vivido, o avivamento que tem acontecido nesse estado. Eu acredito que esse seja talvez aí o maior evento cristão dos últimos anos, pelo menos, acontecido aqui em Teresina. E isso fala, como eu disse, sobre esse avivamento, sobre isso que o Senhor tem feito nesse lugar, e a gente precisa estar atento para perceber, para nos envolver. Essa é uma oportunidade que você também tem, de levar a sua família, de levar um amigo, de levar alguém descrente. Essa é uma grande oportunidade. O Senhor tem movido pessoas no Brasil inteiro. Você vai ver que você vai encontrar lá nessa sexta-feira, a partir das 20 horas, Aline Barros, como foi divulgado, Camila Barros, Bruna Carla, Davi Sassi, aquele que vez por outra a gente fala por aqui sobre uma música. Eu gosto muito de uma música dele, que fala sobre nós saquearmos o inferno e povoar o céu. Ele vai estar lá cantando exatamente isso, e a gente precisa se envolver com isso. Aproveita essa oportunidade, convida alguém. E talvez você tenha pensado, mas eu tenho convidado algumas pessoas para um VC, para um culto, e essas pessoas não estão vindo. Ontem eu estava conversando com alguém, e ele me falava que ele convidou alguém, ele foi até a casa de uma pessoa 12 vezes para convidar, para falar sobre o Senhor, e aquela pessoa todo o tempo dizia não. Na 11ª vez, ele disse: rapaz, eu vou largar isso de mão, esse homem não quer o Senhor não, esse homem não quer nada com Deus. Mas ele foi mais uma vez, e dessa vez aquele homem recebeu Jesus, e ele tem alcançado a vida de pessoas que ele não tinha um alcance. Então, mais um convite que você pode fazer. Essa é mais uma oportunidade que você tem de conduzir pessoas à verdade da palavra. Vai ser um tempo de adoração, um tempo de louvor. Não fica fora, leva a sua família, leva um descrente. Essa é uma oportunidade que nós temos de divulgar a palavra, de nos mover nesse avivamento que o Senhor tem feito e tem acontecido aqui em Teresina, e você não pode ficar de fora. Você que é aluno do Rema vai estar aqui na sala de aula, mas a aula acaba 10h15, daqui você pode seguir para lá. É um evento que vai acontecer às 20 horas e certamente vai se estender um pouquinho mais, e você vai poder passar por lá e ter esse tempo juntos, orando, adorando ao Senhor. Nós teremos também lá o nosso pastor ministrando a palavra. Vai ser um tempo poderoso, então vai lá para prestigiar tudo aquilo que o Senhor vai fazer também através da sua vida. E não esquece, leva um descrente com você. Vai acontecer na Avenida Marechal Castelo Branco, ali em frente ao Centro de Convenções, a partir das 20 horas, agora, nessa próxima sexta-feira, dia 5. Amém, gente? Tudo certo? Graças a Deus. Nós temos alguém nos visitando essa noite pela primeira vez? Se temos, faz um sinalzinho com a sua mão. Nós queremos te conhecer, honrar a sua presença. Ninguém nos visita pela primeira vez nessa noite de domingo? Tá tudo bem, então. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Vamos fazer isso com toda a alegria. Abra aí a sua Bíblia, abra a sua carteira, abra aí o seu aplicativo também. O Senhor é bom. João capítulo 12. Vamos adorar o Senhor, dizimando, ofertando, retribuindo a Ele aquilo que Ele mesmo tem feito chegar em nossas mãos, por meio de uma capacidade de produzir que nós possuímos. João no capítulo 12, versículo 3, nós vamos ler até o versículo 6. Você está pronto? O texto diz: Maria pegou 1 libra de bálsamos de nardo puro, um óleo perfumado muito caro. Diga assim, muito caro. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Versículo 6 diz: ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Versículo 7 diz assim: mas Jesus respondeu: deixe-a em paz,
pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Gente, eu amo esse texto, você depois pode ler, meditar um pouco mais sobre isso, e esse texto fala sobre muitas coisas, e muitas coisas que o texto está dizendo também se refere a esse momento que nós vamos participar agora. O texto fala sobre algo que foi entregue, e eu gosto porque o texto deixa claro que era algo que tinha valor. Esse valor era alto. Alguns estudiosos dizem que é equivalente a 1 ano de trabalho. Imagine você guardar 1 ano de trabalho seu. Era o que aquela mulher estava entregando aos pés de Jesus. Não era algo comum, não era algo qualquer. Era algo que ela separou, que ela organizou. E isso fala sobre a nossa conduta no que diz respeito aos dízimos, no que diz respeito às ofertas. Primeiro, precisa partir do nosso coração, mas não é algo qualquer que nós entregamos. É exatamente isso que essa mulher faz e é exatamente isso que o texto diz. O texto está nos revelando que ela entregou algo que tinha valor. Mas uma voz se levanta, dizendo, por que não é feito tal coisa com isso que tem tanto valor? Por que não é dado aos pobres? Ou às vezes um pensamento, porque essa voz se levanta nos dias de hoje, talvez não seja alguém dizendo para você, mas um pensamento dizendo, amanhã vai faltar. Ou então isso que você está dando é muito. A voz continua se levantando, mas o versículo 6 diz por quê e qual era o objetivo dessa voz. Não é porque está preocupado em não faltar amanhã. Pelo contrário, o texto vai dizer, ele não se preocupava com os pobres. Ele falava isso porque era ladrão. Então a voz que muitas vezes se levanta, contrário àquilo que você reservou, contrário àquilo que você já entendeu pela palavra, que deve ser entregue ao Senhor, muitas vezes essas vozes, a gente precisa compreender que essa voz não está te preservando, pelo contrário, ela está querendo te roubar. E o versículo 7, Jesus diz, olha, deixe ela em paz. Eu gosto da resposta de Jesus, porque esse momento é um momento que a gente precisa compreender, esse é um momento de alegria, como o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Paulo fala sobre essa alegria que nós devemos ter ao dar, Jesus fala sobre essa paz, deixe ela em paz, ela reservou isso para mim. Existem coisas que nós devemos dar ao Senhor, não é aos pobres. Ele vai dizer, os pobres vocês sempre terão. A gente precisa ter essa consciência. Nós podemos socorrer o necessitado. De fato, como igreja, essa é uma das nossas missões nessa terra, socorrer os pobres. Nós nos movemos também nisso, mas nós não vamos fazer com aquilo que deve ser entregue a Jesus. A gente precisa ter essa consciência, a gente precisa caminhar nesse discernimento. Deus quer que você compreenda isso. Amém, gente? Separa aí a sua oferta, os seus dízimos. Vamos fazer isso com toda a alegria. Nós gostamos antes de ler um texto, de falar sobre isso, para que cada um de nós isso fique claro. Não é dinheiro que eu estou entregando, é honra, é algo que o Senhor organizou, é algo que Ele mesmo nos deu como uma possibilidade de nos guardarmos ao longo da nossa caminhada. Não nos perderemos das riquezas, no dinheiro, pelo contrário. Serviremos ao Senhor, servindo com o nosso dinheiro, com os bens que Ele mesmo tem feito chegar em nossas mãos. Tá certo assim? Separei os seus dízimos, as suas ofertas. Você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, apareceu para você um código QR Code que vai também te direcionar às nossas contas. Você mesmo distante não vai perder a oportunidade de adorar o Senhor, orando, levantando as suas mãos, levantando a sua voz com palavras de louvor e de adoração e também com os seus bens, como a palavra nos fala lá em Provérbios, que nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens, com as nossas riquezas, com aquilo que nós produzimos. Todos prontos? Levante aí a sua mão. Se você desejar utilizar um envelope, você vai encontrar um envelope aí na sua cadeira ou na cadeira à frente. Você pode também utilizar o Pix da nossa igreja, que aqui está, ou lá atrás as maquinetas de cartão estão disponíveis para você. Tá certo, gente? Vamos levantar as nossas mãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos adorar o Senhor, orando e consagrando a Ele aquilo que nós trouxemos para entregar àquele que é digno. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de aprender pela Sua palavra. Nós não estamos aqui para fazer coisas mecânicas, para fazer coisas de qualquer jeito. Nós estamos aqui para fazer e nos movermos pela Sua palavra. Obrigado por essa oportunidade que nós temos de Te honrar com aquilo que o Senhor tem feito chegar nas nossas mãos por meio de uma capacidade que temos de produzir. Nós reconhecemos, Pai, que aquilo que temos é por causa do Senhor. Te damos com toda a alegria, crendo em uma multiplicação que vem por meio do Senhor, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao
Se o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem, 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 vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. Em seu nome, em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Sim, Pai, nós cremos que o Senhor elevou esse nome acima de todo nome. O Senhor deu a Jesus o nome que está acima de todo nome. E a esse nome, todo nome se dobra. A esse nome, tudo precisa se submeter. E nós cremos assim. Nós cremos que toda circunstância, todo problema, toda situação, tudo que está nessa terra acontecendo agora mesmo, se sujeita a esse nome. E nós podemos ficar tranquilos, nós podemos ficar seguros, podemos ficar em paz, porque no teu nome, Jesus, tudo pode se resolver. E nós cremos nisso. E nessa noite nós estamos aqui reunidos em teu nome, orando ao Pai em teu nome, fazendo as coisas que fazemos por causa desse nome. E nós estamos nessa noite prontos para receber do Senhor tudo aquilo que é necessário para nós andarmos na autoridade que esse nome tem. Nós sabemos que já temos essa autoridade. E nós confiamos nessa verdade. E descansamos e ficamos seguros nisso. De que o Senhor tem poder nesse nome para toda e qualquer situação. Nós cremos assim. E nós te agradecemos porque o Senhor nos deu esse nome. O Senhor não apenas elevou o nome de Jesus, mas o Senhor nos deu esse nome. E nesse nome, todas as coisas se resolvem. Aleluia. Sabe, irmão, talvez você chegou aqui preocupado com alguma coisa. Talvez você chegou aqui pensando sobre alguma situação, alguma circunstância, algum desafio.
Mas eu quero deixar você seguro e tranquilo de que esse nome tem poder. E nesse nome todas as coisas podem acontecer. Você só precisa confiar e descansar, crendo que esse nome está trabalhando e operando em seu favor. Não importa o cenário, não importa a situação. Ele está cuidando de você. Você pode fechar os seus olhos, levantar as suas mãos. Pai, eu declaro a tua paz sobre cada um dos meus irmãos nessa noite, reinando sobre eles, preenchendo todo o ser, colocando as coisas no lugar, tirando toda a inquietação, tudo aquilo que está agitado por dentro, dando lugar à plena paz, a paz perfeita que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, toda inquietação vai embora. Em nome de Jesus. Muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez, Pai. Nós te agradecemos. Te agradecemos por aquilo que o Senhor ainda irá fazer, crendo que ainda há coisas a serem realizadas pelo Senhor nessa noite. No nome de Jesus. Você crê nisso também, irmão? Então dá um amém bem forte. Obrigada, gente. Pode sentar. Aleluia. Você pode abrir sua Bíblia comigo em 1 de Pedro, capítulo 5. Primeiro de Pedro, capítulo 5, verso 6. Alguém chegou lá? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: humilhai-vos, pois, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. E ele vai dizer como é que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Ele diz no verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe, irmãos, é interessante observar o que Pedro deixa escrito e registrado aqui nesse texto. Se nós observarmos bem, ele está dizendo que há uma posição de humildade, e essa posição de humildade, ela é assumida quando nós lançamos aquilo que nos preocupa sobre o Senhor. Ficar cuidando do nosso próprio problema, ficar preocupado, ficar ansioso, nos torna soberbos diante de Deus. A preocupação, ela existe na vida do crente como uma maneira de deixá-lo independente de Deus. Porque quando nós estamos dependendo de Deus, nós não nos preocupamos. É engraçado porque nós estamos vivendo dias em que cada vez mais é comum a gente ouvir crentes falando que estão preocupados, crentes que estão falando que estão ansiosos, crentes que falam que estão com medo, crentes que estão vivendo com síndrome do pânico, com problemas e transtornos pertinentes à alma humana, mas que não deveriam estar presentes no ser que é cristão, naquele que é crente de verdade. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso com você, inclusive é o tema de um livro do irmão Reagan, um livro chamado Como Viver Livre de Preocupação. O tema da mensagem de hoje é esse, como viver livre de preocupação. E eu sei, talvez você esteja agora mesmo dizendo, eu não estou preocupado, mas você está pensativo acerca de algo que ainda pode acontecer, você está meditando em um problema, você está refletindo acerca de algo que ainda irá acontecer talvez durante a sua semana, ou talvez por alguma ocasião, circunstância que aconteceu já durante esses dias, e você fica negando uma preocupação que está aí, tomando lugar na sua mente, tomando lugar no seu coração, tomando espaço que não deveria estar tomando. E eu já quero começar falando isso. O pastor Bud sempre dizia, crente não anda ansioso. Não. O pastor Bud sempre dizia, crente não anda ansioso. A ansiedade, irmãos, não é algo que está presente e deve estar presente na vida do crente. Pode até ser que isso bata na sua porta em algum momento, mas você não deve abrir a sua vida para que a ansiedade tome conta e que você passe a ser dominado por pensamentos que tratam de coisas que ainda nem aconteceram, mas que poderiam acontecer ou não.
A Bíblia diz claramente que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Eu gosto disso porque Pedro poderia só mandar a gente fazer isso. Ele está dando uma ordem, ele está dizendo, lance sobre ele a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele diz o porquê. Ele diz porque ele cuida de vocês. Não é simplesmente porque você está aleatório ou alheio nessa vida, passando por situações, circunstâncias difíceis, e você tem que mesmo se virar com isso, tem que exercer sua fé, e você tem que ser o super crente. Não, ele diz isso porque que nós podemos lançar sobre ele, porque o Senhor tem cuidado de nós. Não estamos inseguros, não estamos soltos nessa vida. Você não está solto na bagaceira, como a gente diz no Ceará. Você tem alguém cuidando de você, irmão. Você tem alguém que tem cuidado de você. Na verdade, nós podemos perceber com isso que Deus ele se importa pessoalmente com cada um de nós. Deus ele não nos deixou aqui para que nós possamos nos resolver sozinhos. Disse, te vira, fica aí que a questão agora é contigo. Não, pelo contrário, desde o princípio, quando Deus criou todas as coisas, Ele primeiro criou todas as coisas, Ele criou todo o ambiente, Ele preparou todo o enxoval e só depois Ele colocou o homem dentro do cenário que Ele havia preparado, para que o homem não precisasse ficar preocupado, ansioso, com medo por nada, mas ele entendesse, o Senhor cuidou de tudo. Agora, talvez você diga, sim, Samis, mas isso foi antes, foi quando o pecado ainda não tinha vindo sobre a terra, não tinha acontecido nada do que a gente viveu ou que a gente vive hoje em dia. É verdade, irmãos, mas a nossa posição em Cristo, ela é uma posição como a do segundo Adão. Nós estamos agora, nesse segundo Adão, agora numa nova criação, numa nova realidade. Nós agora estamos semelhantes àquilo que estávamos no início. A nossa posição agora não é mais de ficarmos vivendo debaixo do jugo do pecado, é de vivermos debaixo da certeza da paz. Agora, é impressionante como pessoas ainda continuam falando sobre essas coisas, continuam demonstrando ansiedade. E sabe, queridos, a gente precisa entender que a paz ela vem quando a gente aprende a confiar em Deus. A paz não vem quando os problemas desaparecem, a paz chega quando a gente aprende a confiar em Deus no meio dos problemas. Talvez você fique falando assim, ou pensando agora mesmo, é porque você não sabe o problema que eu estou passando, a situação que eu estou enfrentando. Ei, irmão, eu não sei, nem quero saber e não tenho raiva de quem sabe. Mas uma coisa eu sei, é que independente do que nós estejamos passando, todos nós estamos passando por alguma situação que é para nós desafiadora. Cada um no seu determinado nível, cada um vivendo na sua fase, naquilo que pode suportar ou não. Mas todos nós estamos vivendo daquilo que estamos vivendo, com desafios, com situações que são adversas. Talvez você olhe para a pessoa linda que está aí do seu lado, você veja ela toda sorridente, toda bem vestida, toda ajeitadinha para o culto, você não imagina o que ela está enfrentando nas suas lutas diárias. Agora, uma coisa é certa, irmão, a nossa posição não é de batalha, a nossa posição é de mais do que vencedores. Ou nós confiamos no que a Bíblia diz sobre nós, no que a Bíblia fala sobre o que nós devemos fazer quando a ansiedade ou a preocupação vem, ou então nós vamos viver questionando a fé que dizemos que temos. É tão sério isso, irmãos, porque a preocupação ela é um peso totalmente desnecessário. A preocupação, a ansiedade, o irmão Rega, inclusive, ele fala sobre isso. Ele diz que muitas pessoas sofrem porque tentam resolver tudo com a própria força. Tentam resolver tudo com a sua própria condição, com a sua própria capacidade. Irmãos, isso não é fé, isso não é dependência de Deus. Se os recursos são seus, se as saídas são suas, se as soluções são suas, se as ideias são suas, então tudo é problema seu, você não precisa de Deus. Agora, se você não tem saída, se você não tem a solução, se você não tem o recurso, se você não tem a ideia sobre aquilo, ei, querido, você está numa posição de dependência e nós achamos muitas vezes que é desconfortável depender, mas a melhor e mais segura posição para o Filho de Deus é a de dependência do Pai. Talvez você pense assim, mas Deus nem se importa comigo. Ei, querido, Deus se importa pessoalmente com você. Deus é o Todo-Poderoso, Ele cuida de todas as coisas, de todas as pessoas, mas Ele cuida individualmente. Ele não está distante de você. Ele conhece cada situação que você enfrenta. Cada momento que você passa, Ele não só vê acontecer, mas Deus deseja participar das decisões que você toma, das soluções para a sua vida. Deus quer envolver-se diretamente com a sua vida, irmão. Agora, muitas vezes nós estamos negligenciando a presença de Deus. Muitas vezes estamos negligenciando a pessoa de Deus. Às vezes negligenciamos a pessoa do Espírito Santo que habita em nós.
Isso a gente faz como? Quando nós enfrentamos uma situação e nós deixamos Deus de lado. A gente não ora, a gente não busca direção, a gente não sabe como ser guiado pelo Espírito que habita em nós, a gente não sabe como se conduzir e nem procura a Deus para resolver as questões. Nós estamos tirando Deus de jogo, irmão, e se Deus ficar fora de jogo, se Deus ficar fora de campo, o jogo já está perdido. Colocar ele fora do cenário e dizer, não, isso aqui eu sei que não tem nada a ver, Deus não vai resolver. Quem é você para saber o que Deus vai resolver ou não? Como nós podemos dizer que Deus não quer resolver? Deus, ele não só vê as nossas dificuldades diárias, ele deseja resolver as nossas dificuldades diárias. Mas, Samira, eu não estou vendo Deus agindo. Talvez você não chamou ele para o jogo ainda. Quando nós ficamos, como a Bíblia fala, nos estribando no nosso próprio entendimento. O que é se estribar no nosso próprio entendimento? Se estribar no nosso próprio entendimento, estribo, não é? Aquele apoio que a gente tem para subir no cavalo, por exemplo, você bota o pé no estribo para você poder subir. Se estribar é você se apoiar só no que você sabe, só no que você conhece, só no que você entende. Ei, irmão, Deus não tem essa posição para nós. A posição que Deus tem para nós é de além do entendimento que nós temos, é de ir na capacidade, na força, na compreensão que vem dele. E talvez você fique se perguntando, mas é necessário a gente entender que a palavra de Deus, ela precisa ser praticada todos os dias. Tem que ser colocada na prática. Não basta a gente só conhecer esses versículos. Não basta só a gente conhecer outros versículos que falem sobre paz. Nós precisamos aprender a substituir os pensamentos de preocupação por aquilo que a palavra de Deus diz. O problema é que muitas vezes a gente não sabe o que a Bíblia diz sobre proteção, a gente não sabe o que a Bíblia diz sobre provisão, a gente não sabe o que a Bíblia diz sobre cuidado divino. Muitas vezes nós sabemos apenas aquilo que nós ouvimos no culto do domingo à noite. E isso, irmão, é uma porção muito pequena para nós nos alimentarmos durante uma semana inteira de problemas e desafios. Nós precisamos assumir a responsabilidade de buscar ao Senhor e buscar, como a Bíblia diz, enquanto se pode achar. Vai chegar uma hora que não vai mais ser possível. Mas por enquanto ainda é possível, nós podemos buscar o Senhor, podemos buscar nele. Aí eu pergunto, quando foi a última vez que você se sentou para estudar a sua Bíblia? Quando foi a última vez que você entrou no seu quarto ou no banheiro da sua casa para você orar? Será que você só tem orado quando o desespero vem? Quando a preocupação já está instalada? Ei, irmão, você precisa ser preventivo. É preciso você ter uma vida de relacionamento com Deus ao ponto de você não permitir que a preocupação se instale. É o problema chegando e você rindo. Como isso é possível? Isso só é possível quando você está plenamente confiante em Deus. Confiança é segurança, é certeza, é descanso, é paz. Eu não estou dizendo isso para você como se não houvessem problemas que também me desafiam, que também me afrontam muitas vezes. Não, irmãos, pelo contrário. Talvez os que nos enfrentam e que nos afrontam sejam até maiores do que os seus, por causa da posição que estamos. Mas uma coisa eu sei, irmãos, eu aprendi cedo a confiar e a depender de Deus. E eu não vou passar desse lugar para um outro que seja inferior. Ou a gente confia em Deus, descansa e ri do problema, ou a gente vai ficar chorando e vai chamar o diabo para sentar junto com a gente e dizer, é mesmo, diabo, tu está certo. Porque tem muitas vezes que diante do problema o crente faz isso. O diabo diz assim, é mesmo, tu é um derrotado, é mesmo, tu é um fracassado. Agora acabou, quebrou de vez, agora acabou-se teu casamento, agora acabou-se a tua empresa, agora tu vai ficar quebrado no vermelho, ficar com o nome sujo no Serasa, endividado até, devendo até o sapato que calça. E aí a gente senta com ele, bota a mão no ombro e diz assim, é mesmo, Satanás, você tem razão. Ei, não é essa a posição que nós devemos ocupar. Nós precisamos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, os nossos cuidados, as nossas preocupações, nossos temores. Aquilo que nos sobrevém, irmãos, nós precisamos aprender a entregar ao Senhor. Como eu faço isso? Pai, está aqui o problema, o Senhor sabe o tamanho que ele é, o Senhor sabe como isso tem me enfrentado, como isso tem me afrontado, como é difícil para mim. Mas, Senhor, eu entrego ao Senhor e eu decido confiar e descansar que o Senhor vai trazer a solução para isso aqui. Pai, eu não posso, Pai, eu não tenho, o Senhor sabe, eu não posso, eu não tenho, mas na Tua palavra me diz que eu tudo posso, então eu confio na Tua palavra, eu declaro a Tua palavra e a partir de hoje eu direi, eu tudo posso e eu posso inclusive enfrentar esse problema. Ou nós entendemos, irmãos, que a palavra de Deus vai ser aplicada e que nós vamos passar a ter paz porque vamos primeiramente confiar. E eu quero que você entenda, paz é fruto de um estado de confiança. Se eu confio, a paz se estabelece.
Agora, se eu não confio, pode estar tudo indo bem ou mal, eu vou continuar atribulada. Você já deve ter visto alguém, graças a Deus essa pessoa não é você, mas você já deve ter visto alguém que tem uma desconfiança forte, intrínseca, aquela desconfiança que é latente o tempo inteiro. Dentro de um relacionamento conjugal, por exemplo, de um relacionamento amoroso, a pessoa desconfia o tempo todo do outro, mesmo que o outro não esteja fazendo nada de errado, mesmo que o outro seja digno de confiança, mesmo que o outro demonstre sinais de fidelidade, essa pessoa ela vive atribulada, procurando confusão, sempre achando que não tem motivo para confiar e desconfiando o tempo inteiro daquela outra pessoa. Você já deve ter visto alguém em algum lugar que é assim. E a questão é, como é possível alguém, mesmo num cenário de paz, mesmo num cenário de fidelidade, continuar em estado de desconfiança? Porque é alguém que ama viver ansioso e preocupado. Porque quando não tem motivo, fica achando, fica procurando, fica caçando, como a gente diz, uma situação para poder se preocupar e para poder ficar realmente atribulado. Então, mesmo que tudo esteja bem fora, continua sem paz por dentro. Enquanto que a paz que vem do Senhor, e a gente vai já ver um versículo que fala sobre isso, ela excede o entendimento de tal maneira que mesmo que tudo esteja mal do lado de fora, a gente permanece bem por dentro. É tudo indo por água abaixo, é tudo desabando e a gente continua em paz. É que nem na época do Covid, né? Eu lembro que na época da pandemia do Covid, muitas pessoas ficaram muito preocupadas, né? Eu lembro que era um temor extremo ao ponto de algumas pessoas terem crises e mais crises. Algumas pessoas adoeceram por causa do medo, do temor, da preocupação, da ansiedade. Outras pessoas morreram por causa disso. E quando eu olho para aquele cenário, eu me lembro que a gente também era tentado a ir nessa onda de preocupação, a ser levado nessa onda, não é, que levava as pessoas para esse estado de temor, de medo constante. Mas um dia o Espírito Santo falou comigo, naquela ocasião, eu não esqueço. Ele disse para mim que se eu continuasse crendo, eu não precisava me preocupar, porque ainda que eu morresse, eu morreria para estar com Ele, e isso era extremo lucro para mim. Eu fiquei pensativa, nesse dia o Espírito Santo falou comigo, olha, se você viver, eu estou te guardando. E se você morrer, eu vou te receber. Por que você está preocupada? Quando eu entendi aquilo, eu disse, é mesmo. Enquanto eu estou vivendo aqui, eu vivo para Ele. No dia que eu morrer, eu vou morrer e vou para Ele. Por que eu vou me preocupar com o agora, se eu nem sei como vai ser o agora, mas eu sei como é o meu amanhã. É com Ele, é glorioso, é eterno. Então, tinha todo um cuidado. Eu me lembro que chegou um ponto, gente, que a gente dava banho em pacote de arroz. A gente lavava as coisas. Você parece que... Não sei se você tem a impressão, às vezes parece que a gente nem viveu aquilo, não é? Passou assim, passaram já 6 anos praticamente da pandemia. Nós vivemos aquilo e às vezes a gente olha para trás e fica assim, meu Deus, que loucura foi aquela. Não é? A gente achava que nunca, talvez, a vida ia voltar a ser como era antes. Eu sei, lamentavelmente, muitas pessoas se foram. Nós perdemos pessoas muito queridas. Isso é lastimável, é lamentável. Mas uma coisa é certa, irmãos. Nós sobrevivemos e estamos aqui por algum propósito que é maior do que nós. E mesmo os nossos piores dias, as nossas piores situações, nós vencemos e estamos aqui, enfrentamos. Todos nós, se estamos aqui, vencemos os nossos piores momentos. Talvez você esteja agora enfrentando o pior momento da sua vida. Mas uma coisa é certa, irmãos. A Bíblia diz que o justo, ele pode passar por aflições. Nessa vida, a gente vai passar por aflições. Passar, irmão, não é ficar preso nelas, não. É passar por elas. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. O próprio Jesus disse, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo você vai ter aflições. Vão existir momentos difíceis, mas nós precisamos ficar animados, porque Ele venceu, nós somos nele mais do que vencedores. Então, até aquilo que o diabo tenta impregnar como o pior temor, o pior medo de alguém, que é a morte, para nós, irmãos, é como Paulo disse, o viver é Cristo e o morrer é lucro, por que eu vou temer a morte? Agora, isso faz de nós desejantes ou desejosos de que a morte nos sobrevenha de maneira nenhuma. Nós não queremos morrer antes do tempo, nós queremos cumprir nossos dias na terra. Agora, enquanto estivermos aqui, irmãos, não podemos andar com medo do que pode acontecer daqui a pouco. Tem gente que não sai de casa porque tem medo do que vai acontecer. Tem gente que não vem para o culto da noite, esse culto que você está aqui, você vem tranquilo, mas tem gente que não vem para esse porque tem medo de sair e chegar em casa uma hora dessa. Tem medo, é porque a violência está demais, né? Veja aí como é que está a situação, ninguém tem segurança. É mesmo. E onde está a nossa paz? Quem é o nosso guarda? Onde está a nossa segurança? No Senhor, irmão.
É engraçado porque quem vive com esse medo de vir para a igreja cultuar no domingo à noite, não tinha medo de farrear a madrugada todinha quando era do mundo. Você sabe o que é farrear, né? É muito interessante. É como a pessoa que não quer gastar um dinheiro para vir para a igreja com um Uber, não quer pagar uma passagem de ônibus, não quer botar um combustível no carro. Mas quando era do mundo, pagava até para o outro. Encher a cara a noite todinha. Pagava prostituição para outra pessoa. É a mesma pessoa que agora acha esse negócio de dízimo, eu não sei se esse negócio de dízimo é certo. Mas não vamos entrar nesse tema não, porque isso é tema para outra mensagem. É a mesma pessoa que tem medo de vir para a igreja, mas não tinha medo de fazer aquilo que agradava o diabo quando servia a ele. Nós precisamos, irmãos, nos posicionar e entender que ou a gente está vivendo uma vida de fé, ou a gente vai viver aprisionado na preocupação. E a preocupação, irmãos, é o que impede a nossa fé de agir e operar. Não tem como a gente achar que preocupação e fé vão ficar no mesmo ambiente juntas, lado a lado. Ou você está em fé, ou você está preocupado. Isso é um tapa na nossa cara muitas vezes. Porque a gente diz assim, não, eu estou crendo, mas eu estou meio preocupado com isso, mas eu estou crendo. Ou você está crendo, ou você está preocupado. Porque crer é uma certeza, fé é certeza, é convicção, é plena confiança. Não tem espaço para preocupação quando você está em fé. Se você quer ficar em preocupação, fica na preocupação. Mas se você quer crer, então larga a preocupação de lado, larga a ansiedade de lado e deixa com o Senhor, porque Ele vai cuidar disso. Acaba, anula, tira, recolhe da sua linguagem, do seu vocabulário, do seu falar. Essa história de eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou meio nervoso com isso. Eu estou me preocupando muito com isso ultimamente. Irmão, tira isso do seu vocabulário. Anula isso. Enquanto você ficar falando isso, é assim que você vai viver. Você vai viver preocupado, vai viver ansioso, vai viver com taquicardia, vai viver com ânsia de vômito, vai viver com dor de barriga. Por quê? Porque está dizendo o tempo todo que está ansioso e preocupado. E aquilo que você fala é o que o seu corpo recebe como principal verdade. E vai tornar isso a tua realidade constantemente. A sua boca precisa trabalhar a seu favor e não contra você. Enquanto a gente ficar falando dessa forma, a gente vai continuar anulando aquilo que o Senhor já fez e aquilo que Ele já garantiu para nós na palavra. Agora, uma vez que a gente entende que a preocupação ela pode impedir a fé de agir, então a gente precisa entender que enquanto a preocupação ela fixa os olhos no problema, então tem uma outra forma de a gente viver, que é quando a gente está em fé. A fé, ela fixa os olhos na palavra. A preocupação, ela fixa os olhos no problema, mas a fé, ela fixa os olhos na palavra. O que a palavra de Deus diz acerca desse assunto? É com isso que nós precisamos ficar. E não com a preocupação com o problema, com o pensamento sobre o problema. O problema batendo na sua porta e dizendo que agora é o fim, que agora foi mesmo, agora não tem mais jeito, que agora como vai ser, e como é que eu vou resolver, porque esse menino está dando trabalho, porque essa menina agora não quer mais saber das coisas de Deus, porque agora lá no trabalho está demitindo todo mundo, porque agora esse ano é de política. Todas essas preocupações que aparecem, todos esses pensamentos que aparecem, irmãos, têm que ser anulados pelo que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz acerca de cada assunto é o que vai ser a chave para eu me livrar da minha preocupação. Então eu quero dar alguns pontos para você, alguns passos para você nessa noite. O primeiro deles eu quero que você entenda, é preciso escolher não se preocupar. Você tem que aprender a escolher certo. Tudo na vida é uma escolha. E a escolha pela preocupação, ela é um pensamento que você vai dedicar para o problema. O trabalho que você tem para pensar é o mesmo, se você for pensar na solução ou no problema. Se você quiser pensar na preocupação, no problema que você está vivendo, ou pensar na palavra, vai ser a mesma energia que você vai gastar. O seu cérebro vai trabalhar da mesma maneira. A diferença é como isso vai afetar as suas emoções. Se você pensar na palavra, você vai ter paz. Se você pensar no problema, você vai ter ansiedade e preocupação. Alguém ainda está aqui? Como é que a gente entende isso? A preocupação é uma escolha. Não somos obrigados a nos preocupar. Tem gente que, inclusive, diante de um problema, quer ver todo mundo preocupado junto com ele. Você já passou por isso? Que alguém que está passando por um problema, ele está preocupado com aquilo, e você diz, não, mas vai ficar tudo bem, vai dar tudo bem.
vai ter uma solução, vai ter uma saída. Deus vai prover uma saída, um escape para isso. Alguém diz, não, mas o Senhor vai prover o recurso necessário. Mas o preocupado, o ansioso, ele quer que todo mundo fique igual a ele. Nervoso, tenso, falando do problema o tempo todo. É porque não vai dar para pagar essa conta, não vai ter jeito agora, não tem remédio para isso aqui, não tem cura para essa doença, não tem saída para esse casamento, não tem solução para esse negócio. O preocupado, ele quer que a gente vá no bolo junto com ele. Mas escolher preocupar-se ou não é um direito nosso. Nós não somos obrigados a nos preocupar. Você pode dizer, eu não sou obrigado a me preocupar. As circunstâncias difíceis, elas vão vir para todo mundo, irmãos. Vão chegar para todas as pessoas, mas a preocupação, ela é uma reação que vem, podendo ou não, ser substituída pela confiança no Senhor. As situações difíceis, desafiadoras, os problemas vão se levantar para todos nós, mas nós temos a opção de sim nos preocupar e escolher nos preocupar ou ficar com a confiança que nós temos no Senhor. Por isso que a Bíblia vai nos dizer em Filipenses 4, eu quero que você abra lá comigo, por favor. Filipenses 4. Verso 5. Vocês estão aqui, estão bem calados hoje, né? Filipenses 4, verso 5. Quem chegou diz um amém bem forte. Fala assim a Bíblia, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Em algumas versões, fala sobre o equilíbrio, não é? E em seguida ele diz, perto está o Senhor. Ou seja, o crente que entende que o Senhor está perto e que crê que o Senhor está perto, não vive desequilibrado. Crente que vive desequilibrado, que pende para um lado demais ou para outro demais, irmão, é um crente que não entende que o Senhor está perto. Se o Senhor está perto, eu posso ficar moderada e equilibrada. Não precisa descompensar, não precisa desesperar-se, não precisa ficar chorando, não precisa ficar gritando, não precisa ficar berrando por nada, porque você entende que o Senhor está perto. Se o Senhor está perto, então eu posso ficar tranquila. No verso 6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Perceba, ele não está dando isso como uma opção, ele está dando uma ordem, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou mas é porque algumas coisas, Samir, são muito sérias, são muito importantes. Aí a gente acaba ficando ansioso mesmo. Eu sei, irmão, a gente cria um monte de argumento para defender um pensamento errado. Mas a gente precisa ficar com o que a palavra de Deus diz. E ela diz para a gente não andar ansioso de coisa alguma. Ou a gente pega a palavra, irmão, e agarra ela e deixa fora do nosso vocabulário, da nossa vida, ansiedade e preocupação. Ou a gente vai viver uma vida distante da vida que Deus separou para nós vivermos. E eu sei, e eu digo a você, Deus deseja que você viva uma vida conforme o plano que Ele traçou para você. E Ele diz, porém, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou seja, se eu tenho uma preocupação, se eu tenho uma ansiedade, se eu tenho algo que está me inquietando pelo meu amanhã, então eu preciso fazer o que Pedro disse, lançar sobre ele a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. E eu preciso fazer o que Paulo diz, não ande ansioso de coisa alguma, mas em tudo, porém, você precisa apresentar diante de Deus as suas petições. Eu tenho uma situação, eu vou orar, irmão. Orar não é a última opção, orar deveria ser a primeira em todas as ocasiões. E ele diz, em todas as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que é que isso significa? Eu vou todo dia orar ao Senhor pedindo uma solução para aquele problema? Não, eu orei uma vez, eu pedi a solução uma vez, agora o que eu preciso fazer? Render graças. Pai, muito obrigado, porque eu já entreguei nas suas mãos e eu sei que uma solução está vindo. Pai, muito obrigada, porque eu já orei sobre isso, eu já lancei sobre o Senhor, eu estou segura, eu estou tranquila, eu posso descansar, eu sei, o Senhor é o meu Pai, o Senhor vai resolver para mim.
Pai, muito obrigada, porque naquele dia eu orei e naquele dia o Senhor começou a agir em meu favor. Está vindo a solução na minha direção. Pai, muito obrigado porque o recurso está chegando. Pai, muito obrigado porque cura está se manifestando. Pai, muito obrigado porque uma solução está chegando. Pai, obrigada, Pai, obrigada, Pai, obrigada. Pedi, depois eu rendi graças. Eu lanço a ansiedade, eu entrego ao Senhor. Eu estou sem trabalho. Pai, muito obrigada. Porque eu sei que o Senhor tem uma porta de trabalho, uma porta de emprego para mim. O povo está falando lá no meu trabalho que vão demitir em massa. Vai ser um negócio agora que vai atrapalhar a vida de todo mundo. Que a gente não sabe como vai ser, está todo mundo inseguro. E agora o Senhor entra em ação. Irmãos, é uma coisa tão interessante. Eu já ouvi diversos testemunhos. E eu mesma pude passar por isso na minha família, na época em que minha mãe passou pelo problema de saúde que ela passou. E é interessante porque até os médicos, até os incrédulos, descrentes, eles entendem que existe um momento na história de alguém que só o Senhor pode resolver. Os médicos dizem, alguns deles falam, agora é só Deus. E para algumas pessoas, quando elas ouvem essa frase, elas se desesperam. Elas pensam assim, se agora é só Deus, meu Deus, e agora como vai ser? E agora está com o Senhor. Se agora é só Deus, irmãos, então agora é a hora que eu posso crer. É a hora em que eu posso ter respostas, porque o meu Pai se importa. Porque o meu Pai cuida de mim, porque o meu Pai está resolvendo as coisas por mim. Ou nós cremos, irmãos, ou então isso aqui tudo é balela. A gente está só querendo aliviar a nossa consciência de pecado vindo para a igreja todo domingo. Ou a gente crê, ou a gente só fica nesse jogo de o Senhor faz, o Senhor vai fazer, o Senhor vai operar. Isso não é fé não, irmão. Fé é um posicionamento claro, convicção plena. O Senhor está operando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo. Eu descanso, eu confio, eu fico tranquila, eu fico segura. Eu agradeço porque eu já entreguei, eu fico bem, eu fico em paz. Crente atribulado. Negócio de crente atribulado, irmão. A ideia, quando ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, não é a gente negar a existência de um problema. Não é a gente dizer que não tem problema acontecendo, mas é a gente se recusar a permitir que esse problema governe os nossos pensamentos. Você não precisa deixar um problema governar seus pensamentos, suas emoções. Eu estava conversando com alguém outro dia e a gente estava falando sobre como existem pessoas que elas querem, de alguma maneira, interferir e instalar em nós os sentimentos que estão nelas. Não sei se você está conseguindo pegar. Mas vamos supor que você está vivendo um momento de plena alegria. Você vai compartilhar aquela alegria com alguém. E esse alguém, ele tem um balde de água fria inteiro, gelado, cheio de pedras de gelo, para jogar em cima da tua alegria. E ele não vem só com esse balde cheio de gelo, mas ele ainda vem com algum pensamento, alguma fala de tristeza, de crítica, de inveja, para que você perca o sentimento que você estava vivendo e você passe a ser governado pela emoção que foi causada por aquilo que aquela pessoa disse. Isso é alguém que está sendo usado pelo diabo, irmão. Para tirar a sua paz, para roubar a sua alegria, para de alguma maneira interferir na sua vida, ao ponto de aquele pensamento governar as suas emoções. Irmão, nós não podemos nos permitir a isso. Nós precisamos aprender a blindar os nossos pensamentos, blindar as nossas emoções e não deixar que o diabo governe aquilo que está dentro de nós. Ele não tem poder sobre nós. Não deixe que isso governe os seus pensamentos. A preocupação é um excesso de futuro. É aquilo que deixa a gente pensativo sobre algo que ainda nem aconteceu. Deixa a gente nervoso, deixa a gente tenso por algo que ainda irá acontecer. Irmãos, existe um sentimento, na verdade, uma posição de ansiedade que ela é natural e ela é até, de certa forma, fisiológica. Você sentir um pouco, porque algo vai acontecer. Há uma certa incerteza e insegurança. O que isso não pode é ganhar força, tamanho e poder em nós ao ponto de dominar todo o resto. O que não pode acontecer é o que deveria ser apenas um sentimento, uma emoção, uma sensação, se transformar em um transtorno. Porque tem pessoas que ficam transtornadas por ansiedade, transtornadas por preocupação com alguma situação, com algum problema, com alguma ocasião, com alguma dificuldade, um desafio que se levanta. Ei, irmãos, nós temos um Pai que está cuidando de nós.
Para alguns, talvez isso seja difícil, porque não tem referência de paternidade. Talvez o maior problema da humanidade seja mesmo a carência de paternidade, porque falta de paternidade gera também uma falta de identidade. E aí, porque as pessoas vivem isso em suas vidas comuns, naturalmente falando, elas acabam também transferindo essa relação para com o Pai, que é o Senhor. E não veem segurança e confiança em Deus. Talvez foram abandonadas por seus pais naturais, seus pais biológicos. Talvez foram abandonados pelos seus genitores. Talvez até por pais que deveriam ter cuidado, e em vez de ter cuidado, eles fizeram mal a você. Ei, irmão, não transfere para Deus a figura paterna que você tem. Deus é o seu pai, Ele é sempre bom e Ele ama você. Se você não aprendeu sobre paternidade, sobre bondade, sobre amor, a hora é agora. Comece a ver aquilo que a Bíblia revela sobre o seu pai real. Não dá para a gente ficar se apoiando nisso. Eu conheço inúmeras pessoas que ficam se apoiando em suas histórias de passado. Não porque eu tive um passado muito difícil. Não porque com a minha família foi assim. Meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Ei, irmão, não se trata de onde nós viemos. Se trata de para onde nós estamos indo. Tem um Pai nos aguardando, que nos deu vida, nos deu paz, nos deu alegria, nos deu salvação, nos dá provisão, nos dá tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ele já fez, irmão. Deus não precisa ficar mais provando nada para a gente. Às vezes a gente está vivendo como se ainda tivesse que ter uma prova de confiança em Deus. Já viu quando você não confia em alguém? Aí você vai dando só algumas pontinhas de confiança a ela, para ver se ela realmente é digna da sua confiança. Deus não tem que provar nada não, irmão. Ele já é digno de confiança. A palavra ela é digna de toda aceitação. Não tem uma parte que a gente diz, não, mas isso aqui, eu acho que isso aqui não é bem assim, não. Ei, se você acha que não é bem assim, então você não está crendo ainda. Desista de crer. Porque ou nós cremos e aceitamos e paramos de dizer que não é bem assim, e entendemos a verdade que a palavra diz, é assim e ponto final. Ou então, irmãos, a gente precisa abandonar essa história de dizer que está crendo, porque a gente não está crendo, a gente não é crente de verdade, a gente está só vivendo, vindo para a igreja. A preocupação ela vai ficar sempre olhando para o tamanho do problema. A preocupação vai sempre ficar olhando para o tamanho do desafio. Vai sempre olhar para o tamanho daquilo que se levanta como ocasião difícil para nós. Mas a fé não, irmãos. A fé ela vai sempre olhar para a fidelidade de Deus. Fé olha para a fidelidade de Deus. Se eu olhar para quem Deus é, se eu olhar para o que Deus já revelou, se eu conhecer o caráter de Deus, eu não vou ter dúvidas em nenhuma circunstância. Deus vai agir e operar porque Ele é fiel. Uma coisa que eu aprendi, e eu aprendi lendo os livros de Joyce Meyer. Eu aprendi com ela, então, que o medo, ele é algo que nós não devemos ter de nada. De verdade, ela diz assim, nós devemos orar por tudo e não devemos ter medo de nada. Agora, o problema é que muitas vezes nós estamos tendo medo de tudo e não estamos orando por nada. Porque até na igreja, quando a gente se levanta num momento onde a gente diz, vamos orar, aí fica todo... Isso não é oração, irmão. Oração tem uma expressão oral, vocal. Você precisa aprender a falar com ousadia. Você está falando para o reino espiritual. Você está falando para o seu pai, mas você também está emitindo uma voz que chega no inferno, chega lá no diabo, chega nas autoridades que existem e nas autoridades que não existem. A oração, irmão, se você pudesse entender, a oração, ela tem um poder que excede os limites geográficos. Ela excede os limites naturais e sobrenaturais. Mas quando a gente lida com um problema, muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é pensar numa saída natural ou procurar alguém naturalmente falando que possa nos ajudar a resolver aquele problema. Está com problema para pagar uma conta, eu vou procurar um empréstimo. Está com um problema com um boleto para pagar, vou pedir um dinheiro ao agiota. Isso não é postura de crente, irmão. Primeiro porque a agiotagem é crime. Você não sabia disso? Está sabendo agora. Está com um problema no casamento, eu vou falar com a fulana de tal. A fulana de tal nem crente é. E você vai procurar ajuda para aquilo que você tem de mais precioso na sua vida. A aliança que Deus estabeleceu para dentro do seu lar, você vai procurar ajuda em todo canto, menos naquele que você deveria procurar auxílio, que é o Senhor.
Menos daqueles que o Senhor direcionou para cuidarem de você. A gente tem um departamento de família, de casamento, de casais aqui na igreja. Não é à toa não, irmão. É para eles te orientarem quando é necessário. Busque auxílio em quem pode te auxiliar de verdade. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer, irmão, é orar. A primeira coisa que a gente precisa ter como saída é ir ao Senhor. É falar com o dono de todas as coisas. Quando alguém coloca você diante do problema, você tem que começar a dizer assim, é mesmo, isso aqui não tem jeito. Não, não tem. Pois eu vou falar com o dono. Aí a pessoa diz, não, mas é porque o dono ele não é acessível. Não, você não entendeu. Eu vou falar com o dono de todas as coisas, que é o meu pai. Vou conversar com o dono. Devemos orar por tudo e não ter medo de nada. É verdade que muitas situações se levantam para nós e nos trazem realmente um novo problema, uma nova situação, algo que a gente nunca imaginou enfrentar. Mas se surgiu um novo problema, irmão, se alguma coisa nova surgiu ou aconteceu na nossa vida, não é hora da gente deixar de ouvir e de falar a palavra, não. É hora da gente manter-se firme naquilo que a gente já sabe. Ai, Sameri, mas eu estou enfrentando uma situação que eu não sei nem mesmo o que fazer. Pronto, eu vou lhe dizer o que você faz quando não sabe o que fazer. Você quer saber? Quer saber mesmo? Pensei que você não estava interessado. Quando você não sabe o que fazer, você faz aquilo que você já sabe. Se eu não sei o que fazer, eu vou fazer aquilo que eu já sei. O que é que eu já sei? Eu sei orar? Sei. Eu sei falar a palavra? Sei. Eu sei declarar a palavra? Sei. Eu sei meditar na palavra? Sei. Eu sei orar em outras línguas? Eu sei. Eu sei fazer todas essas coisas. Então, se eu não sei o que fazer, eu vou fazer o que eu já sei. Não sei o que fazer, vou falar com o pastor. Pastor, é porque eu não sei o que fazer. Já orou? Já orou em outras línguas? Já buscou na palavra versículos que são chaves para aquela situação? Porque, irmão, a resposta para tudo está aqui. E mesmo o seu pastor, se ele vai te aconselhar, ou eu, ou qualquer pastor dessa igreja vai te aconselhar, ele vai te aconselhar baseado no que está aqui. Talvez você esteja querendo só o filé, não é? Querendo já tudo mastigado. Por isso vai direto em alguém que sabe a palavra. Mas eu vou dizer para você, existe uma preciosidade imensa em você encontrar as pérolas que estão contidas na palavra para todo e qualquer problema que você venha a enfrentar. Você pode encontrar, irmão, você está dotado de uma capacidade divina de ser comunicado pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. Ele não está longe de você, ele está perto. Antes, quando nós não éramos crentes, a Bíblia fala claramente que os nossos pecados, as nossas transgressões, elas faziam separação entre nós e o Senhor. Mas agora, irmãos, não faz mais, porque Jesus, ele interveio na história. Jesus veio, e no que Jesus veio, tudo mudou, e aquilo que fazia separação entre nós e o Senhor parou de fazer. Ele nos religou ao Pai. Ele nos reconciliou com o Senhor. Então agora nós temos acesso direto, e o Senhor tem como se comunicar conosco, e nós temos como nos comunicar com Ele. Agora, a gente, às vezes, esquece que tem algo que já está dentro de nós. Quando a gente está diante de uma situação nova, você vai sair dessa situação com aquilo que já está dentro de você. Amém, irmão? Uma das coisas importantes que a gente vê aqui sobre o lançar a ansiedade é que isso, às vezes, muitas pessoas até oram. Tem gente que nem ora, mas tem gente que até ora. E o irmão Reagan fala sobre isso. Ele diz que muitas pessoas, elas oram, mas elas continuam carregando o mesmo peso depois da oração. Elas não entregam. Eu vi uma imagem esses dias muito interessante de um rapaz que estava levando uma mochila bem pesada. Ele estava se alistando ou trabalhando no serviço militar. E ele estava com aquela mochila que vem cheia de suprimentos, aquela que é bem comprida, assim, que é bem pesada, que se coloca nas costas, e ele tem que fazer uma grande jornada com aquilo. E o vídeo falava de uma mãe vendo aquele menino com aquele peso e sem que ela pudesse tirar aquele peso das costas dele, porque ele precisava, a partir de agora, enfrentar seus próprios desafios. Mas aquilo me levou a meditar sobre como é a gente lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade e sobre a gente deixar as nossas cargas com Ele. Sabe, irmãos, nós precisamos arriar a carga, chegar e tirar das nossas costas e deixar lá. Mas às vezes a pessoa até ora, mas ela ora, bota a carga lá no chão, deixa a mochila um instantinho. Senhor, eu te entrego isso aqui, amém, eu recebo a solução, eu vou crer no Senhor. E em seguida elas, agora eu vou pegar meu peso de volta, Senhor, porque esse problema eu vou precisar levar comigo. E sai levando essa carga.
ou nós deixamos essa carga lá, deixamos o peso lá e confiamos na oração e confiamos no Senhor, que Ele vai trazer a solução, que Ele vai entrar com aquilo que é necessário entrar. Ou então, irmãos, nós vamos continuar carregando esse peso e entregar verdadeiramente, irmãos, não é só a gente chegar, falar alguma coisa para Deus e continuar levando a preocupação com aquela caixa d'água em cima da nossa cabeça. Não, irmãos, entregar de verdade significa orar, significa confiar, significa descansar e significa agradecer ao ponto de recusar-se a pegar aquilo de volta. Não aceito. Isso é muito fácil de você exercer e praticar quando se trata de um casal. Não é? Um problema que é comum ali no casamento, um problema que é comum daquele casal, uma situação que ambos estão enfrentando, uma situação familiar talvez, uma questão de dívida. Aí um vai dizer, e aí? E o negócio lá da conta que tem para pagar? Aí o outro diz, eu já orei. Aí, sim, mas a gente não vai fazer nada não? Eu já orei. Sim, mas e aí, como é que vai ser? Eu já orei. Quando você diz isso, você está se recusando a pegar a carga de volta. Quando você diz isso, você está dizendo, eu já orei, está resolvido. Mas o outro vai insistir para que você pegue a carga de novo. Por quê? Porque ele ainda não orou. Aí sabe o que a gente tem que dizer? Eu já orei. Você já orou? Pois é bom ir orar também. Porque às vezes só um ora e o outro fica carregando aquela carga, aquele peso, aquele fardo. E ele fica trazendo a preocupação de volta. E, irmãos, quando a gente está em fé, a gente não pode ficar pegando de volta aquilo que a gente já entregou ao Senhor. Se já entregou, está com Ele. Eu não posso pegar de volta. Aí como vai vir a solução? O Senhor vai nos inspirar. O Senhor vai abrir a porta através da vida de alguém. O Senhor vai entrar com a provisão de alguma maneira. O Senhor vai operar de alguma forma. Mas Ele vai agir porque foi entregue a Ele. Ou nós confiamos nisso, irmão, e entendemos que o problema que a gente entregou a Deus não pode continuar ocupando os nossos ombros, ou a gente vai continuar andando cabisbaixo, preocupado, com aquela carga horrorosa, sem que a gente entenda que o Senhor já está cuidando da nossa própria vida. Se a gente entregou, então a gente não deve mais continuar com os ombros ocupados. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, ei, se você entregou um problema a Deus, libere seus ombros. Faça assim para ela, ó. Tira esse negócio aí de cima. Já entregou, irmão. Uma outra coisa que eu preciso dizer a você, entenda de uma vez por todas, a fé e a preocupação não trabalham juntas jamais. Abra comigo em Hebreus capítulo 11. Fé e preocupação não trabalham juntas jamais. O que é preocupação, Samere? Preocupação é uma forma de meditação contínua no problema. Você fica meditando, você fica matutando, você fica refletindo, você fica ruminando aquilo ali. E a fé, irmãos, ela entra em operação quando nós ouvimos a palavra. De fato, a Bíblia diz que fé vem por ouvir e ouvir pela pregação da palavra ou pela palavra. Então, se eu preciso obter o exercício da minha fé, eu preciso meditar no que a palavra diz. Isso fala de fazer essa meditação continuamente. Eu sei o que a Bíblia diz. Exemplo, a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um exemplo básico, simples, clássico. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, eu estou diante de uma situação em que está faltando. Aí o que eu vou ficar pensando? Que está faltando, que o armário está vazio, que a conta está zerada, que as contas estão vencidas. Ou eu vou pensar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou falar para mim mesma, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se a palavra diz, essa é a minha realidade, nada vai me faltar. E eu fico falando sobre isso. Ruminar, meditar, é fazer exatamente isso. É pegar aquilo que está dentro do nosso bom depósito e trazer de volta para a nossa boca. E os nossos ouvidos têm acesso. E em seguida a gente engole aquilo de novo e volta para dentro do nosso bom depósito. E de volta, em outro momento, a gente traz a nossa boca. E a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. E à medida que a boca fala, acontece a mesma coisa que acontece no dia que a gente recebe Jesus. Crê com o coração, fala com a boca. Crê com o coração, fala com a boca. Vai para o coração. Aquilo que você já sabe da palavra, volta para a sua boca, a sua mente escuta, os seus ouvidos escutam. A fé vai entrando em operação e em exercício. É um exercício contínuo, igual uma vaca rumina.
A vaca, ela come o mato, ela bota para dentro da barriga, aquilo entra ali, depois ela traz de volta para a boca, e depois ela mastiga mais um pouco, volta para o estômago dela, depois volta para a boca mais uma vez, e ela fica nesse processo, ruminando. Isso é meditar na palavra. É pegar aquilo que a palavra diz, colocar para dentro e de vez em quando trazer de volta para a nossa boca. Meditar na palavra, irmãos, não é a gente ficar naquela posição que muitas pessoas criaram, dizendo que aquilo é meditação. Meditação é um pensamento contínuo. É você continuamente pensar sobre alguma coisa. E quando nós falamos em meditar na palavra, é meditar naquilo que a palavra diz. Ou então você vai ficar preocupado, meditando em quê? No problema. Toda hora aquele problema vai e volta. Não é assim? Quando você se distrai com alguma coisa, daqui a pouco você pensa no problema de novo. Aí você fala do problema mais uma vez. Aí daqui a pouco aquela inquietude vem de novo. Aí você fala do problema outra vez. E fica esse negócio vai e volta, vai e volta. Isso é meditar no problema. Meditar no problema é preocupação. O que a Bíblia diz em Hebreus 11, verso 1? O que a Bíblia diz em Hebreus 11, verso 1? Ora, a fé é a certeza, diga certeza. Certeza, irmão, é a convicção. É a convicção, é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Não é que eu já estou vendo, eu ainda nem estou vendo, mas eu já tenho plena convicção. Isso é confiança, isso é fé, isso é certeza, isso é segurança. Eu entreguei nas mãos do meu Pai, eu confio, eu estou segura, eu estou convicta, mesmo que eu ainda não esteja vendo, algo está acontecendo. O problema é que as pessoas veem o problema, mas elas não veem a solução que vem pela fé. Elas não conseguem enxergar que a fé, essa meditação contínua na palavra de Deus. Por isso é que a gente aprende que não basta pedir a Deus ajuda. A gente precisa também alimentar a mente com aquilo que Deus já disse. Eu não posso chegar só para o Senhor e pedir a Ele ajuda. Senhor, o Senhor está vendo, me ajuda com essa situação. Eu te entrego esse problema, eu te entrego essa ansiedade, eu te entrego essa preocupação. Eu não posso fazer só isso e sair. Eu preciso assumir que aquilo que a palavra de Deus diz é verdade. Eu preciso pegar o que a palavra de Deus diz e eu preciso alimentar a minha mente com o que Deus já disse. Porque senão, irmão, a minha mente vai me sabotar. O que é a minha mente? É onde estão contidas as minhas emoções, os meus sentimentos, aquilo que tem de pensamentos, de lógica, ou mesmo de imaginação, está na minha mente, na minha alma. Eu preciso depositar na minha mente, na minha alma, o que a palavra de Deus diz. Isso é renovação da mente. É tirar o que está aqui e colocar o que a palavra diz. Então, eu vou começar a viver aquilo que a Bíblia diz. Fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra ou pela pregação da palavra. Eu vou começar a perceber que fé está chegando. O problema é, o crente está passando por uma situação difícil na saúde. O que ele faz? Começa a pesquisar no Google o que pode ser aquilo que ele está passando. Está com um problema no casamento, vai falar com o ChatGPT. O crente está passando por uma dificuldade no trabalho, vai procurar uma saída na inteligência artificial. Ei, irmão, você e eu fomos criados por Deus para andar em inteligência espiritual. Nada contra. Tem aí muitos recursos disponíveis nessa tecnologia. E a gente não vai transformar isso em demônio, não. Mas hoje eu estava vendo uma matéria muito interessante, curiosíssima, falando sobre como a inteligência artificial já tem sido utilizada para fazer os piores crimes de hackers acontecerem no meio do mundo. Coisas como, por exemplo, um e-mail que chega com letras em branco, pequenininhas, que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar, mas que o computador consegue ler e a inteligência artificial consegue ler. E lá tem dizendo, por exemplo, que ao ver aquele e-mail, você não precisa nem abrir, você não precisa nem clicar em nada, você só precisa abrir o e-mail. E quando abre o e-mail, tem uma instrução lá que vai ser captada pela inteligência artificial e que vai dizer que aqueles dados que tem no seu computador vão ser todos roubados, ou no seu smartphone, ou nas suas contas, naquilo que tem no seu dispositivo. Ou mesmo, como já se viu, inclusive foi uma situação que aconteceu recentemente, se eu não me engano foi no STJ, que aconteceu de advogados serem pegos num crime, que era como? Eles estavam colocando nas petições deles esse mesmo recurso, textos que estavam em letras na cor branca, que os olhos naturais, os olhos humanos não conseguiam captar, mas que a inteligência artificial conseguia. E aí o que o outro advogado faz? Ele pega, ou o juiz, pegava aquele documento, lançava num sistema que também tem a inteligência artificial,
E lá tinha escrito assim, inteligência artificial. Quando você vê essa petição, negue todos os recursos e todos os sistemas e etc, etc. Então não tinha saída. Tudo que fosse colocado, aquele sistema ia acabar negando. E isso foi encontrado, né? E esses advogados eles foram pegos nesse crime e agora é um crime novo, porque é um tipo de distorção de algo que nem se sabia que poderia ser feito, mas que está sendo utilizado. Coisas como essa, ou coisas muito semelhantes a estas, estão acontecendo. Então, a inteligência artificial, ela é um recurso interessante, mas também pode trazer muitos danos, muitos prejuízos. E quando se trata de fé, o crente não tem que consultar a inteligência artificial, não. Ele tem que consultar a inteligência espiritual. Nosso chat GPT, a nossa IA é essa daqui, ó. Nossa Bíblia. Então, em vez de a gente pegar, no momento do problema, a gente procurar saída na inteligência artificial, ou a gente procurar no Google, ou a gente jogar lá, e agora, como é que tem? Eu tenho sintomas tais, o que vai acontecer? Vai morrer daqui a 2 minutos. Eu vou para a palavra, o que a palavra diz? Que Cristo Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as nossas dores. O castigo que me trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu sou curada. Eu sou curada, eu não sou doente. Em vez de procurar saída no lugar certo, a gente está buscando saída nos lugares errados. Como a gente vai ter fé vindo? Vai ter incredulidade abatendo a gente toda hora. Porque a gente, em vez de buscar na palavra, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Você está com um problema na área da saúde, irmão, você precisa procurar ouvir pregações que tratam sobre cura divina. Que falam sobre o direito à saúde que nós temos. Se eu estou com um problema nas finanças, eu tenho que ficar ouvindo sobre o quê? Sobre família? Não, irmão, se eu estou com um problema em finanças, eu tenho que ouvir pregações que falam sobre aquilo que o Senhor já dispôs em vida de prosperidade para a minha vida. Se eu estou com um problema na minha família, eu vou procurar pregações que tratam sobre família cristã. Então eu vou buscando recursos para fortalecerem a minha fé e anularem todo pensamento de preocupação, de incredulidade, de ansiedade que possa se estabelecer em mim. Mas o problema é que a gente às vezes está diante do problema e a gente vai se alimentar de mais problema. Não dá, irmão, para a gente se alimentar de problema e querer solução. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Ela é o remédio, ela é a cura, ela é a saída, ela é a provisão. Ela é tudo que nós precisamos obter da parte de Deus. Nós não podemos pensar que vamos ter paz se não andarmos primeiro em fé e em confiança. A paz, ela é o fruto da confiança. Como é isso? A Bíblia diz que Jesus falou em João, no capítulo 14, no verso 27, deixo-vos a paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. O que ele estava dizendo? Olha, a minha paz, ela é diferente, ela é divergente da paz que o mundo dá. Como é a paz que o mundo dá? Tuas contas estão pagas, tu está bem. Teu casamento está indo bem, tu está bem. Teu trabalho está tudo certo, tá tudo bem. Tua conta está cheia, está tudo certo. No mundo, a paz do mundo está estabelecida no próprio conhecimento, no entendimento, nos recursos naturais que alguém tem. Mas em nós, irmãos, reina uma paz que está além daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Pode estar o sangue dando na canela, pode estar chovendo canivete, a gente está tranquilo, está em paz, está em segurança, porque o Senhor é quem está cuidando de nós. Nosso guarda-chuva é de aço. Ou a gente está crendo, irmão, ou a gente está brincando de ser crente. Porque todo crente que é crente de verdade pode permanecer em paz, mesmo em meio a desafios financeiros, a desafios familiares, a desafios ministeriais, desafios profissionais, desafios inclusive fisiológicos na própria vida, no corpo físico. Ou a gente crê que a paz ela não é uma recompensa depois da vitória, a paz ela é algo que já está presente na nossa vida, mesmo quando a vitória ainda não se manifestou. Ou a gente vai ficar dependendo das circunstâncias estarem positivas e aí vai ficar tudo certo. Mas se tiver um probleminha, aí a gente já desaba de novo. Você não foi criado por Deus para desabar. Você foi criado por Deus para andar em vitória. A vitória, irmão, não é uma coisa que você ainda vai conquistar, não. É algo que Cristo já conquistou para mim e para você naquela cruz. É um direito nosso. Nós já temos esse acesso à vitória em todas as áreas das nossas vidas. Por fim, eu preciso dizer para você, aprenda a controlar os seus pensamentos e a descansar em Deus. Isso é um aprendizado, nós fazemos isso continuamente. Não é algo que a gente desenvolveu no dia que nasceu de novo, é algo que a gente desenvolve todos os dias das nossas vidas. A gente começa a entender que grande parte das nossas batalhas acontece só na nossa mente.
Muitas coisas acontecem, irmão, internamente, nem acontecendo do lado de fora. A gente é que está criando uma confusão dentro de nós. Essa batalha mental, ela tem que vir e ela tem que perder-se quando chega em nós. Ela não pode ganhar vantagem em nós. Como é que a gente se livra dessa batalha mental? Pensamentos que existem, que precisam ser rejeitados. Como quais, por exemplo, Samir? Pensamentos como, e se der errado? Pensamentos como, e se nada mudar? E se não funcionar? Pensamentos como, e se eu não conseguir? E se eu não conseguir obter? Se eu não avançar? Pensamentos que vão trazer dúvida, questionamentos a você, precisam ser extremamente rejeitados. Precisam vir e bater em retirada. Não podem ganhar vantagem. A gente não pode ficar pensando, é mesmo, e se nada mudar? E se der errado? Eita, se der errado vai acontecer isso e aquilo. E aí você cria uma teia de outros pensamentos negativos que vão combater a paz que está em você. Agora, se você substituir esse tipo de pensamento pela palavra, como por exemplo, a Bíblia fala que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 10. O que a Bíblia está falando sobre isso, irmãos? É que nós precisamos pegar um pensamento e prender ele. Dizer, você vai ficar bem aqui, porque aqui só reina a palavra. É a gente conduzir o pensamento, é saber discernir. Mas se você não é moderado, se você não é equilibrado, por isso que a Bíblia diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Se nós formos equilibrados, na hora que tiver aquele negócio todo turbulento dentro de nós, a gente vai conseguir saber, ei, peraí, esse pensamento aqui. Não, você fica bem aqui, preso. Vou botar na corrente. Fique aí hoje. E a gente coloca o pensamento que vem da palavra, que vem daquilo que a verdade da palavra diz, a gente coloca esse pensamento para entrar em ativação. Falando, meditando, declarando, ouvindo aquilo, ao ponto de se tornar mais real para nós do que o pensamento que estava lá, trazendo dúvida, se nada der certo, se tudo der errado, se não funcionar, se eu não conseguir, se nada, irmão, quem está crendo não tem si. A fé não dá espaços para os sis. A fé tem o sim e o amém da parte de Deus. Aprenda a descansar em Deus, foi a outra coisa que eu falei. Hebreus capítulo 4, no verso 3, na parte A do versículo, diz assim, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Quem é que descansa? Quem está crendo. Se não consegue descansar, se não consegue repousar, se não consegue ficar tranquilo, não está crendo. Vai ter que ouvir sobre fé até que possa entrar no descanso. Ele diz isso e a gente entende que isso é um dos resultados da fé madura. É o descanso. É você entender que confiar em Deus não significa uma passividade. Não significa você ficar de braços cruzados. Mas significa você ter segurança de que aquilo que você fez espiritualmente resolve toda a questão. A oração, irmão, resolve toda a questão. A entrega, a rendição de graças resolve a questão. Meditação na palavra resolve a questão. Falar a palavra resolve a questão. Nossos recursos, irmãos, nossas armas são espirituais, são poderosos em Deus e podem destruir até mesmo fortalezas. Agora, precisa a gente compreender que se a gente continua agindo, trabalhando, obedecendo, sem ser dominado pela ansiedade, a gente vai obter sucesso em tudo. Você trabalha, você age, você obedece, você ora e você vai ver que a ansiedade, a preocupação não vai ter espaço na sua vida. Uma coisa que nós precisamos entender é que quando a fé assume o controle, a preocupação perde totalmente o direito de permanecer. Se estamos deixando a preocupação tomar conta ainda, significa que ainda não estamos crendo o suficiente. Precisamos entrar no domínio da fé, entrar na esfera, no ambiente, naquele cenário onde a fé tem pleno domínio, para que nós possamos então descansar. Está faltando a gente ouvir fé, então vai ouvir mais fé. Está faltando crer em alguma área da vida, vai estudar sobre aquilo, vai meditar sobre aquilo, vai ler sobre aquilo, até que se torne mais real do que o problema que está afrontando você, para que você possa realmente viver livre da preocupação de uma vez por todas. Voltando à pergunta que a gente faz no começo dessa mensagem, como viver livre de preocupação? A resposta é simples, crendo, falando, confessando a palavra e confiando no Senhor. Como eu posso viver livre de preocupação? Entregando os meus cuidados a Deus, entendendo que eu vou me firmar na palavra dele, me recusando a viver dominada pela preocupação, porque o cuidado de Deus sobre mim é muito maior do que qualquer situação, desafio, problema, circunstância possa se levantar contra nós. Amém? Você pode ficar de pé aí no seu lugar?
Diga, eu não ando preocupado. Eu não ando ansioso. Eu sou crente, ando seguro. Porque o meu Pai cuida de mim. Amém. Você pode fechar os seus olhos. Talvez existam pessoas que hoje chegaram aqui precisando exatamente dessa palavra. Porque tudo estava apontando para um ambiente, para uma esfera, para uma arena onde a preocupação ia se instalar de uma vez por todas na sua vida. Talvez os sintomas, os diagnósticos, os relatórios, talvez os extratos. Tudo apontava para o que diz que não tem jeito. Talvez você estava aqui no início desse culto pensativo, sem saber como as coisas iam se dar daqui por diante. E você admite, eu estava mesmo preocupado. Eu estava mesmo ansioso por isso. Talvez você agora mesmo está pensando, graças a Deus que essa palavra chegou hoje para mim. Mas se você é uma dessas pessoas que eu falei, se você estava aqui hoje nessa situação, eu queria mesmo orar por você. E assim como a gente impõe as mãos sobre os enfermos para eles serem curados, e eles são curados aqui, eu gostaria muito de impor as mãos sobre você, para que você fosse livre hoje de todo pensamento que é contrário à verdade da palavra de Deus sobre você. Se você está aqui nessa situação, ou se você estava aqui quando chegou assim, eu quero que você venha aqui à frente rapidamente, eu quero orar pela sua vida. Tem alguém? Glória a Deus. Você reconhece, eu estava preocupado, eu estava ansioso por isso. Eu tenho pensado mais do que eu deveria sobre isso. Eu reconheço que isso tem tomado a minha mente mais do que o que deveria tomar. E eu estava inquieto, estava me atribulando. Alguns não estavam nem mesmo conseguindo descansar, dormir, pensando o tempo todo sobre as mesmas coisas, pensamentos repetitivos. Alguns estavam ouvindo frases que repetiam-se continuamente. Mas isso acaba hoje. Você recebeu a palavra, você ouviu a palavra, você acolheu a palavra e você vai praticar essa palavra que você recebeu hoje. Se tiver que você ouvir outras vezes essa mesma mensagem, você vai ouvir repetitivamente. Mas você vai sair daqui livre disso. Pela posição, pela decisão, pela confiança que você tomou, pela palavra que você recebeu, mas também pela unção que vai ser derramada sobre a sua vida nessa noite. Se você está aqui na frente, levante bem alto suas mãos, como quem vai receber algo do céu, porque é isso que você vai receber. Receba em nome de Jesus. A paz que o mundo não dá, mas que o Senhor nos deu. Crescendo e aumentando dentro de você. Toda preocupação indo embora, toda ansiedade, toda inquietação, pensamentos contínuos que apontavam para o problema, indo embora agora mesmo. Livre, totalmente livre. Livre, totalmente livre. Livre, totalmente livre. Entrando no descanso. Entrando no descanso. Nós que cremos, entramos no descanso. Livre, totalmente livre. Nem preocupação, nem ansiedade. Pensamentos que são de dúvida indo embora. E dando lugar aos pensamentos de paz. O Senhor diz, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Ele mesmo está trabalhando para que você receba da parte dele aquilo que é necessário, aquilo que você está crendo. Em nome de Jesus, livres. Totalmente livres. Em nome de Jesus. Está feito. Eu não vou perder a fé, Senhor. Não vou me preocupar com o que há de vir. Se o amanhã pertence ao Deus que é bom, eu posso descansar. Ele tem o melhor pra mim. Eu não vou perder o sono. Eu não vou me abalar. Nem
Pois eu sei que quando amanhã chegar, tu estarás lá, tu estarás lá, tu estarás lá, Senhor, tu estarás no meu amanhã, tu estarás lá, tu estarás lá, tu estarás lá, Senhor, tu estarás no meu amanhã. Você pode dizer assim: eu sou livre da preocupação. Graças a Deus, que palavra maravilhosa. Mas nós não poderemos encerrar esse tempo tão poderoso dando a alguém aqui de repente a melhor oportunidade, o melhor convite, o convite de fazer uma aliança com o Senhor, de receber Jesus como o Senhor da sua vida. Eu sempre gosto de dizer que esse é o melhor convite que alguém pode te fazer, e esse é o melhor sim, esse é o maior sim que você pode dar. Ao contrário do que muitos estão pensando, que nós vamos viver nessa terra e que depois o Senhor vai julgar aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno. Quando nós mergulhamos na palavra, nós vamos perceber que não funciona assim. Na verdade, em vida, nós precisamos reconhecer um sacrifício que foi feito, ou um presente que nos foi dado em Cristo Jesus, e aquilo muda a nossa eternidade. Enquanto nós temos vida, nós temos essa oportunidade. O meu e o seu papel é ministrar isso às pessoas. E aqueles que nunca ouviram falar sobre isso, têm uma responsabilidade de dizer sim, de fazer essa aliança com o Senhor, reconhecendo que Ele veio a essa terra como Filho de Deus, que Ele morreu e que Ele ressuscitou para te dar e para me dar uma vida eterna com Ele. Alguém está aqui essa noite e deseja fazer essa aliança com o Senhor, reconhecendo Jesus como o Senhor da sua vida? Se você está aqui e algo está aí queimando no seu coração, desejoso por isso, levante a sua mão, nós vamos te ajudar, nós vamos orar por você, nós vamos te conduzir nesse momento que é um marco na sua vida. Jesus chamou isso de nascer de novo. Quando nós reconhecemos aquilo que Ele faz, nascemos no Espírito. E isso muda a nossa realidade. Alguém deseja fazer isso? Levante a sua mão, todos salvos. Talvez você já tenha recebido Jesus como Senhor da sua vida, mas você percebe que esfriou, que está distante, que se afastou dos caminhos, mas que quer voltar hoje. Essa é a sua oportunidade, essa é uma noite para você. Se você deseja reconciliar-se com Jesus essa noite, faz um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Nós somos uma família. Deus não está zangado com você, pelo contrário, Ele preparou essa noite para você estar aqui. Você não veio por conta de um convite, você não veio simplesmente para cumprir um ritual ou uma tabela, pelo contrário, você veio porque o Senhor preparou esse tempo. Alguém deseja fazer isso essa noite? Todos salvos, graças a Deus. Talvez você já seja crente, mas ainda não conhece, ou já ouviu falar, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas. Se você está aqui e você não conhece ou não sabe sobre isso, esse é um revestimento de poder que o Senhor preparou para você, para esse tempo, para todos nós. Não é para um grupo específico, é para você também. Se você deseja ser batizado no Espírito Santo, vem aqui à frente. Nós temos uma equipe que vai te ajudar, que vai te conduzir nisso. Você vai sair daqui essa noite orando em outras línguas e usando essa ferramenta poderosa que o Senhor disponibilizou para vocês, para todos nós, todos cheios, graças a Deus. Alguém aqui chegou com algum sintoma de enfermidade, alguma dor, algum diagnóstico, algo que tenha atribulado você, algo que está de repente doendo agora mesmo? Eu quero te dizer que você não precisa sair daqui com isso. Jesus disse que nós iremos impor as mãos sobre os enfermos, eles sairão livres, libertos, curados. Tudo que você precisa é crer nisso, crer naquilo que Jesus disse. Eu vou impor as mãos sobre você, você vai sair daqui essa noite completamente livre, em nome de Jesus. Todos salvos, todos cheios, todos curados. Glória a Deus por isso.
Você se alegra? Uma igreja irresistível. E eu queria aqui aproveitar, e nós já estamos chegando aí no final do nosso culto, mas eu queria pedir a você um momentinho a mais. Eu queria pedir para você sentar mais um momento, por favor. Eu queria falar sobre um projeto que muitos já conhecem, mas hoje nós temos a oportunidade de ofertar no Projeto Farol. Nós temos um vídeo para fazer você relembrar algumas verdades em relação a esse projeto. E para você que não conhece, você vai ter o gostinho aí de conhecer um pouquinho mais a respeito desse projeto que nasceu do coração do Senhor. Nós temos vivido intensamente, voltado para isso também, sabendo que o Senhor está fazendo grandes coisas nessa cidade, no Piauí, e nós estamos aqui para desfrutar e para investir, inclusive, no reino de Deus. O vídeo está pronto? Fica ligado aí. Recebemos uma palavra. Fomos chamados para ser como um farol para a nossa região. Uma igreja que ilumina, direciona e aponta o caminho. O Projeto Farol nasce dessa visão, não apenas como uma obra física, mas como um sinal do que Deus está fazendo entre nós. Porque Teresina é a terra do avivamento. O Projeto Farol, ele é muito mais do que um templo. Ele é muito mais do que uma igreja, do que uma nave. É um símbolo de algo grandioso que Deus já começou a fazer nessa cidade. Estamos entrando na década do tudo é possível. E o Projeto Farol será o símbolo disso. Será realmente a confirmação daquilo que Deus está promovendo nessa cidade. O Projeto Farol, ele nasce da chama do avivamento que está nos nossos corações e da compreensão, do entendimento e da responsabilidade que a gente tem de que a igreja não fique apenas dentro das quatro paredes, juntando pessoas para cultuarem a Deus. Mas a gente tem um entendimento de que o Projeto Farol, ele traz a amplitude do prédio para que isso também se expanda na vida das pessoas, né? Alcançando a sociedade nas esferas mais diferentes que a gente pode ver. A gente sabe que receber Jesus, nascer de novo, conhecer de fato a palavra é o que vai libertar as pessoas, é o que vai dar a elas uma vida nova. Mas a gente também crê, junto com isso, que é possível a gente mudar o cenário social através do conhecimento da palavra e da mão de obra que nós como cristãos temos. O nosso templo, ele vai chegar, e ele vai chegar trazendo junto com ele um novo templo. Qual é o desafio, irmão? É comprar um terreno, é nosso. Eu não estou determinando o tempo aqui, mas que vem para nossa mão, vem. Que essa igreja vai expandir, irmão. Que a gente vai se tornar uma igreja missionária. Que novos pastores vão surgir aqui. Irmão, a gente vai causar um rebuliço santo nessa cidade. Tão certo como vive o Senhor, sua vida será afetada, irmão. Você é participante disso. O Projeto Farol é um projeto que nasceu no coração de Deus e nós temos trabalhado, nós temos orado, nós temos declarado, e você sabe que esse terreno já existe, os recursos também já existem, já estão nas nossas mãos, e nós precisamos ter essa consciência de participação. Sabe, nós nascemos de Deus, nós estamos em um reino que Ele nos colocou, Ele nos libertou, e a gente precisa ter essa consciência. Aquilo que o Senhor faz chegar nas minhas mãos é para que eu seja participante daquilo que Ele quer fazer nessa terra. Os recursos que chegam à minha mão, eles servem exatamente para investir no reino de Deus. Aqueles que estão no mundo, aqueles que estão lá fora, eles não vão ver importância nisso, mas você que sabe daquilo que você tem provado, por meio da palavra, sabe exatamente aquilo que pode promover na vida de outras pessoas, de outras famílias. E isso não se fala apenas sobre uma expansão no que diz respeito a um prédio, a uma estrutura física. Isso fala sobre mais famílias, sobre mais pessoas sendo alcançadas e transformadas. Amém, gente? Então eu queria que você separasse aí uma oferta bem generosa para o nosso Projeto Farol. Pense um pouco sobre isso, coloca esse projeto nas suas orações também, nas suas declarações de fé. Diga todos os dias, declare isso, esse terreno já existe e os recursos já são mais do que o suficiente, não só para a compra do terreno, mas também para a construção, que é a próxima etapa que nós já estamos declarando em fé, em nome de Jesus. Amém? Diga, eu sou investidor dessa obra.
Graças a Deus. A nossa oferta do Projeto Farol é sempre importante destacar que ela é feita quando fazemos por meio do Pix. Talvez muitos aqui queiram fazer pelo Pix hoje, e é um Pix específico, Teresina Aeroporto, @verbodavida.com, é essa conta do Banco do Brasil. Esse dinheiro fica reservado de forma exclusiva lá, inclusive até os bancos estão ofertando no Projeto Farol, porque esse dinheiro está lá em um fundo, está rendendo, está gerando recursos, e eu sei que vão se multiplicar em nome de Jesus. Você pode também fazer por meio do envelope. Eu queria que você separasse aí a sua oferta, nós vamos orar, vamos consagrar ao Senhor aquilo que nós trouxemos para dar a Ele essa noite, direcionada à oferta ao Projeto Farol. Amém, gente? Estenda aí a sua mão ou o seu envelope, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós cremos que esse projeto nasceu no seu coração para alcançar vidas, para alcançar famílias, mais pessoas surgindo aqui nesse lugar para servir ao Senhor, servindo ao reino que hoje nós fazemos parte, Pai. Nós somos muito gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de ofertar com generosidade, com amor e com toda a alegria no Projeto Farol. Em nome de Jesus, você pode vir com alegria ou você pode ofertar por meio do Pix. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Você pode ficar de pé. Os nossos visitantes, temos uma equipe lá atrás que vai te direcionar a uma sala, caso algum visitante tenha chegado. Você